Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No casamento do meu filho, eu estava sentada no fundo do salão, numa mesa bamba perto das cozinhas, onde ninguém estava realmente olhando. Risadas irromperam, copos tilintaram, a música aumentou de volume, mas eu já não existia. Passei a noite anterior passando a ferro meu único vestido decente, um simples azul claro, comprado anos antes para uma ocasião que nunca pude celebrar. Minhas mãos ainda tremiam enquanto amarrava meus sapatos gastos. Eu não queria ser bonita. Eu só queria ser digna. A mãe do noivo. Nada mais. Quando o culto começou, eu esperei. Então esperei mais um pouco. As mesas ao meu redor foram servidas uma a uma. Primeiro a família da noiva. Depois, os amigos influentes. E por fim, até mesmo os convidados que chegaram atrasados. Eu sorri. Disse que não estava com fome. Quando o prato finalmente chegou, era diferente. Menor. Mais pobre. Sobras frias. O garçom evitou meu olhar, colocando o copo à minha frente. Naquele momento eu entendi, eu não era um convidado. Eu era uma obrigação. Vi meu filho rindo no centro da sala, seu terno impecável, taça erguida. Ele não me procurou. Talvez não soubesse. Talvez soubesse muito bem. Ataquei a comida agora dura, com a garganta apertada e o coração mais frio que o prato. Cada mordida tinha o gosto de todos os anos que eu havia sacrificado, economizado e renunciado por ele. E quando me levantei para ir ao banheiro, envergonhada e invisível, alguém me parou. Alguém que sabia exatamente quem eu era. E o que estava prestes a acontecer deixaria toda a sala paralisada. Levantei-me devagar, com o prato ainda quase cheio à minha frente. Ninguém notou minha saída. As risadas abafaram tudo, até mesmo o som do meu coração batendo forte demais. No corredor que dava para os banheiros, passei por um grupo de mulheres elegantes, parentes da noiva. Elas silenciaram quando passei, seus olhares percorrendo meu vestido modesto e meus sapatos usados. É ela, um deles sussurrou, sem realmente sussurrar. Sim, a mãe do noivo, respondeu o outro com um sorriso forçado. Pensei que ela não viria. Continuei caminhando como se não tivesse ouvido nada. Eu havia aprendido há muito tempo a andar ereto quando alguém tentava me fazer curvar. No banheiro me olhei no espelho. A maquiagem tinha resistido, mas não meus olhos. Eles traíam tudo, o cansaço, os anos difíceis, os sacrifícios silenciosos. Pensei no primeiro par de sapatos que comprei para o meu filho, abrindo mão de um casaco para mim. Em todas as vezes que eu disse não é nada, quando era só isso. Quando voltei para a sala, o discurso do pai da noiva tinha acabado de começar. Aplausos. Ovação de pé. Eu estava simplesmente procurando minha cadeira. Mas ela já não estava mais lá. Minha mesa tinha sido movida. Ou removida. Um servidor me interceptou, visivelmente desconfortável. Senhora, me disseram que... Ele hesitou, depois baixou a voz. Me disseram que você pode sentar perto do buffet em pé. É mais conveniente. De pé, no casamento do meu filho. Senti minhas bochechas queimarem. Ao nosso redor, alguns convidados haviam entendido. Desviaram o olhar, fingindo não ver nada. Outros observavam a cena com cruel curiosidade. E então nossos olhares se encontraram. Só um segundo. Ele viu. Ele hesitou. Então, ele desviou o olhar. Naquele exato momento, algo se quebrou dentro de mim. Não de forma estrondosa. Não. Silenciosamente. Para sempre. Aproximei-me do buffet, coloquei minha bolsa em uma cadeira vazia e esperei a noite passar. O casamento terminar. Para que eu pudesse ir para casa e desaparecer novamente. Mas o que ninguém sabia é porque eu não tinha vindo apenas como mãe, e que esse casamento se baseava em um segredo que só eu conhecia. De pé perto do buffet, com um copo de água morna na mão, olhei para meu filho como quem olha para um estranho. Ele estava sorrindo, feliz, cercado por pessoas bem vestidas, respeitadas e influentes. Ninguém ali sabia o verdadeiro valor daquele sucesso. Ninguém além de mim. 28 anos antes, na noite em que ele nasceu, o hospital exigiu uma quantia que eu não tinha. O pai dele já tinha ido embora. Nem um telefonema. Nem um olhar para trás. Apenas um vazio imenso e um bebê nos meus braços. O médico havia sido claro. Sem pagamento não podemos continuar prestando atendimento. Então eu fiz o que ninguém naquela sala teria feito por ele. Eu havia assinado alguns documentos. Documentos que eu nunca havia mostrado ao meu filho. Naquele dia, concordei em renunciar ao meu nome, aos meus direitos, a todo o reconhecimento oficial por anos, simplesmente para que ele pudesse viver, e mais tarde, estudar. Um homem influente o ajudou. Um benfeitor, diziam.
Na realidade, foi um acordo sujo, humilhante, mas necessário. Aos olhos da administração, eu já não era mais a mãe dela. Somente uma mulher tem permissão para criá-lo. Quando meu filho ficou mais velho, eu nunca disse nada. Sorria quando as pessoas me perguntavam por que nossos nomes nem sempre coincidiam nos registros. Baixava os olhos quando me chamavam de apenas uma mulher. Eu havia prometido permanecer em silêncio. Para sempre. E então, alguns anos antes, quando meu filho conheceu sua futura esposa, eu entendi. Ela veio de um mundo onde o valor de uma pessoa é medido por seu status, sua conta bancária e sua aparência. Eu não era nada disso. Então hoje, no casamento, quando fui servida por último, quando me deram sobras frias, quando me fizeram entender que eu estava atrapalhando. Não foi coincidência. Foi uma decisão. A noiva havia me dado um sorriso antes, um sorriso educado e distante. Depois, ela sussurrou para uma das organizadoras. Certifique-se de que ela permaneça discreta. Discreto. Como se a culpa fosse minha. Eu apertava um arquivo velho e amarelado na minha bolsa. Eu o tinha trazido sem saber por quê. Talvez por instinto. Talvez porque, no fundo, eu soubesse que algo ia acontecer esta noite. Lá dentro estava a prova. A verdade. Aquele que pode destruir uma reputação, ou salvar uma alma. Eu havia jurado a mim mesmo que nunca o abriria. Mas quando vi meu filho desviar o olhar há pouco, perguntei-me pela primeira vez. E se o silêncio deixasse de ser um sinal de amor e se tornasse um ato de covardia? Naquele exato momento, o mestre de cerimônias bateu no microfone. Senhoras e senhores, agora, os discursos. E eu entendi que a próxima pessoa ligou. Poderia muito bem ser eu. Quando meu filho era pequeno, ele costumava me chamar de mãe como se aquela palavra pudesse me proteger de tudo. Ele apertava minha mão com muita força quando estava com medo, e eu sussurrava para ele que enquanto eu estivesse ali, nada lhe aconteceria. Mas a verdade é que eu entendi uma coisa muito cedo. O mundo é mais cruel com aqueles que não têm nada. Na escola, eu era menosprezada. As reuniões de pais e professores me deixavam constrangida. Eu sentia os olhares percorrendo minhas roupas simples, meus sapatos gastos, meu jeito de falar. Então, eu ficava quieta. Sempre. Quando meu filho começou a ter sucesso, eu me afastei ainda mais. Eu não queria ser um fardo, uma sombra incômoda sobre seu futuro brilhante. Eu lhe disse: vai, vive a tua vida. Eu estou bem. Mesmo quando eu não estava bem. Quando ele recebeu sua primeira bolsa de estudos, eu não compareci à cerimônia. Sabia que minha presença o constrangeria. Quando ele comprou seu primeiro terno, inventei uma desculpa sobre o trabalho para não ter que ir com ele. Eu queria que ele se sentisse parte desse novo mundo sem ter que se desculpar comigo. E então houve aquele dia em que ele me perguntou, quase envergonhado: mãe, talvez você pudesse se vestir um pouco mais clássica, para conhecer os pais dela? Eu não chorei na frente dele. Eu sorri. Eu disse que sim. Naquele dia, compreendi que meu silêncio a estava ajudando a se reerguer, mas ele estava me empurrando para baixo. Eu me mantive em silêncio porque eu amava. Porque eu acreditava que amar significava desaparecer. Porque eu pensava que sofrer em silêncio era um sinal de maturidade. Mas ao permanecer em silêncio, também permiti que outros definissem meu papel. A mãe insignificante, a mulher sem importância, aquela que é servida por último. Esta noite no casamento tudo isso ganhou forma concreta. Um prato frio. Uma cadeira foi retirada. Basta desviar o olhar. E no entanto, observando meu filho rir, vi algo mais em seus olhos. Uma tensão. Um constrangimento. Como se ele soubesse que estava traindo algo sem ousar confrontá-lo. Fiquei pensando se ainda havia tempo. Chegou a hora de mostrar a ele que dignidade não é negociável. Que o respeito comece por aqueles que lhe deram a vida. O microfone foi passando de mão em mão. Discursos repletos de bajulação. Então uma voz disse: e agora, se a mãe do noivo quiser dizer algumas palavras? O silêncio tomou conta da sala. Todas as cabeças se voltaram para mim. Em direção à mulher que está perto do buffet. Em direção àquele que ninguém queria ver. Dei um passo à frente. A minha mala estava agarrada firmemente a mim. O arquivo ainda está lá dentro. E eu sabia que, independentemente do que eu dissesse em seguida, nada seria como antes. Dei um passo em direção ao microfone sob aplausos tímidos e hesitantes. Alguns por educação, outros por curiosidade, poucos por respeito. A noiva trocou um olhar preocupado com a mãe. Meu filho, por outro lado, empalideceu. Não comecei imediatamente. Deixei o silêncio se instalar. Um silêncio pesado e desconfortável. Então falei, em voz calma. Calma demais para ser uma reclamação. Não vou falar por muito tempo. Surgiram alguns sorrisos forçados.
Gostaria apenas de agradecer a todos que contribuíram para fazer deste casamento um evento inesquecível. Um murmúrio percorreu a sala. Meu filho é um homem notável, inteligente, trabalhador, respeitado. Fiz uma pausa. E eu tenho orgulho dele. Até hoje. Ele baixou os olhos. Então abri minha bolsa. Peguei o arquivo velho e amarelado. Poucas pessoas aqui sabem o que este documento representa. Os pais da noiva endireitaram-se. O mestre de cerimônias hesitou em me interromper, mas não o fez. 28 anos atrás, assinei aqueles papéis para que meu filho pudesse viver, receber cuidados médicos e estudar, para que ele pudesse ter um futuro. O quarto estava congelado. Esses documentos comprovam que, legalmente, eu deixei de ser considerada mãe dela por anos. Uma onda de choque varreu os convidados. A noiva sussurrou. O que é isso? Virei-me para ela. Sem raiva. Sem ódio. Esse é o preço do silêncio. Então olhei meu filho diretamente nos olhos. E mantive-me em silêncio para não te humilhar, para não te atrasar, para que você fosse aceito em lugares onde eu não era. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Mas hoje ser servido por último, receber sobras frias, ser obrigado a ficar de pé como um estranho, isso não é um erro. É uma mensagem. Fechei o arquivo. E eu entendi a mensagem. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Não peço desculpas nem reconhecimento. Eu sorri gentilmente. Eu só queria lembrar a todos que tudo que reluz às vezes está nos olhos de alguém que preferimos esconder. Então, eu larguei o microfone. Virei-me para ir embora. E foi então que meu filho gritou. Mãe, espere. Sua voz tremia. A sala inteira congelou pela segunda vez. Ele saiu da mesa principal. Ele se juntou a mim. Na frente de todos. Eu era quem estava errado. Ele disse. Não ela. A noiva levantou-se abruptamente. Murmúrios irromperam. Eu não respondi, porque aquele momento já não me pertencia. Era dele. E havia uma última coisa a pagar. Apenas um. A sala fervilhava como uma colmeia perturbada. Ninguém ousava aplaudir. Ninguém ousava falar muito alto. Todos aguardavam o que aconteceria a seguir, como se o casamento tivesse se transformado em um julgamento público. Meu filho ainda estava parado na minha frente. Mais o noivo. Apenas um filho. Mãe, ele disse com a voz embargada. Eu não sabia que chegaria a esse ponto. Eu fiquei olhando para aquilo por um longo tempo. Depois balancei a cabeça levemente em sinal de negação. Sim, você sabia. Só não queria ver. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que qualquer grito. A noiva aproximou-se com um rosto inexpressivo. Não foi nada pessoal. Ela deixou escapar. O protocolo tinha que ser seguido. Eu sorri. Um sorriso cansado. Respeito nunca é uma questão de protocolo. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Então, algo inesperado aconteceu. O pai da noiva se levantou. Um homem poderoso acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Este casamento está suspenso. Ele disse. A sala irrompeu em espanto. A noiva se virou para ele, chocada. Papai. Só depois que um pedido público de desculpas for oferecido a essa mulher. Ele continuou, olhando para mim. E somente depois que eu tiver certeza do valor moral do homem que se casar com minha filha. O silêncio voltou a cair pesado, definitivo. Meu filho pegou o microfone pela última vez. Antes de ser marido, eu deveria ter permanecido filho. Ele se virou para mim. Desculpe. Dessa vez as lágrimas rolaram. Não só as minhas. Eu me aproximei dele. Eu o abracei. Eu não vim aqui para te perder, murmurei. Vim aqui para me encontrar. Saí da sala sem olhar para trás. A noite estava fresca, calma, tranquila. No dia seguinte, algumas pessoas falaram de um escândalo. Outras envolvem humilhação pública. Eu só vi uma coisa. O preço do silêncio finalmente foi pago. E pela primeira vez em muito tempo, eu já não tinha vergonha da minha posição.